Quem tem razão? Antes da gente ouvir a opinião dos nossos convidados, nós separamos um trecho desse intenso tiroteio. Vamos acompanhar. É exatamente a imagem de uma bateria antiaérea de grosso calibre tentando derrubar este helicóptero da polícia que fazia, obviamente, todo o mapeamento da região e que passa informação para as equipes de terra nesse avanço da operação militar para, obviamente, resolver o problema e tentar combater a criminalidade. Você vê ali exatamente as imagens, você está vendo ali exatamente isso. Isso é extremamente semelhante a uma operação de guerra, onde um exército tenta, obviamente, abater o helicóptero do inimigo. Só que, vamos lá, temos uma outra imagem desse helicóptero, né? Está aqui. Esse é o helicóptero que a gente vai ver agora. Ele vai dar um rasante nessa região onde estava saindo, onde está essa metralhadora, em posse dos bandidos, em posse dos criminosos. Porque a gente precisa estabelecer aqui, e eu vou colocar, obviamente, a opinião dos nossos convidados para vocês refletirem sobre a situação, é que este helicóptero e as operações de terra, podemos discutir modus operandi, podemos discutir uma série de coisas, mas o Estado brasileiro está aí, é exatamente este helicóptero e os policiais. Podemos discutir a razão, a forma e por aí vai. E vamos fazer isso agora aqui no Prós e Contras, dentro da linha de jornalismo da Jovem Pan News. Do outro lado, quem está nesta metralhadora, que é exatamente uma bateria antiaérea, é a criminalidade. Porque você está tentando abater um helicóptero do Estado que está fazendo uma operação aprovada pelas Forças de Segurança Pública. Bom, vamos lá. Estabelecido este fato, porque isto é um fato, e há outros que vamos considerar no debate. Doutor Alessandro Visacro, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Piotr. Muito boa tarde, doutor José Carlos. Doutor José Carlos, bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Piotr. Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alessandro, vamos lá. Qual a sua opinião? Nós estamos já numa operação de guerra para conseguir combater a criminalidade no Rio de Janeiro, nessa operação de hoje, com centenas de policiais no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro? Piotr, antes de mais nada, deixa eu prestar um esclarecimento de ordem técnica. Tá? Esses fogos que você vê sendo aplicados em direção da aeronave, na verdade, são fogos provenientes de armas portáteis, são fogos de fuzis de assalto com munição traçante. Então, não são armas antiaéreas, ok? Sequer são metralhadoras, são fuzis semiautomáticos, fuzis de assalto, aplicando fogos contra a aeronave. Esse é um aspecto importante que a gente precisa deixar claro. Tá? Tecnicamente, seria incorreto nós falarmos que se trata de uma bateria antiaérea, ok? Então, não só pelo calibre, como pela natureza da munição, enfim. Tá? O que eu acho que é a questão central aqui que nós devemos colocar é do que nós realmente estamos tratando. Né? O emprego das forças de segurança pública reprimindo atividades ilícitas como o tráfico de drogas, como o roubo de carga, o roubo de veículos, no escopo da segurança pública, no meu entendimento, não. No meu entendimento, isso é uma análise míope, uma perspectiva enviesada, é o viés de paradigma, né, viés de pensamento dominante. O que nós temos, no meu entendimento, é uma manifestação de violência armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa, num contexto de insurgência criminal, numa mega cidade litorânea no sul global. Isso pode parecer uma mera questão de semântica ou um exercício estéril de tautologia, mas muda completamente a perspectiva. Quando nós falamos isso, nós saímos do escopo da segurança pública, tá, e entramos sob uma perspectiva de conflito armado. Mas um conflito armado que não corresponde à perspectiva tradicional de beligerância entre Estados, e sim um conflito típico do século XXI, para o qual os nossos paradigmas, as nossas ferramentas conceituais não trazem resposta adequada.
Bom, o doutor fez esclarecimento aqui. O que não muda é a criminalidade com uma arma assim poderosa tentando atingir um aparelho de Estado da equipe de segurança pública. Esse é um fato. Obviamente, as pessoas podem questionar se a arma era maior ou menor, os esclarecimentos do doutor Alessandro. Doutor José Carlos, olhando para esta cena, porque isto é notório. Eu tenho ali um crime que tudo indica, e as informações sempre são essas, de que eles estão extremamente bem armados. Como é que essas armas chegam no morro? E nesse momento há um confronto, é um confronto claro. Qual a sua opinião, doutor, sobre esta situação no Rio de Janeiro? A gente está no momento de uma operação de guerra, obviamente que aqui tem uma licença gramatical para usar esta expressão, mas é diante do cenário em que, obviamente, aquela lógica do policial fazendo segurança ostensiva não parece caber mais neste ambiente. Nós já tratamos sobre esse assunto aqui. Mais uma vez, é uma alegria compartilhar aqui com vocês, Piotr, sobre esse tema, né? Esse é um modelo de policiamento antigo, né? Esse modelo está defasado, esse modelo em que as forças policiais elas entram na comunidade e elas vão lá e vão apreender não sei quantas armas, depois vão apreender não sei quantos quilos de drogas e tal, e nada vai mudar. Nós sabemos que nada vai mudar, né? Possivelmente eu serei novamente chamado aqui para tecer considerações a esse respeito, né? Nós estamos no século XXI, né? Eu vou insistir nisso. Existem modelos mais eficientes de policiamento, né? Claro, são uma força, 400 homens, enfim, 4 ou 5 helicópteros. A minha pergunta seria: como que essas armas chegaram na mão dos criminosos, né? Por que nós estamos submetendo as nossas forças policiais a essa situação de perigo, né? Qual é a eficiência dessa e a efetividade dessa incursão policial, né? E eu vou mais além. Não existe amparo legal para esse tipo de incursão, né? Quantas casas foram invadidas? Havia ordem judicial para a invasão dessas casas? Todo agente público deve agir de acordo com a lei, impulsionado pela lei e respeitando o artigo 37 da Constituição Federal, que é o que diz que o agente público só age observando a legalidade, impessoalidade, moralidade e a eficiência, né? Qual é a eficiência e a efetividade desse tipo de incursão? Nós temos um policial morto que não vai voltar para sua casa, né? Isso é uma atividade digna? Isso é uma atividade digna das nossas polícias? Nós temos uma senhora de 50 anos que também não voltará para casa. Então, eu questiono muito e vou insistir questionando a legalidade desse tipo de incursão, a efetividade desse tipo de incursão. A minha pergunta, para encerrar essa primeira parte, é: como que essas armas potentes chegaram na mão dos criminosos? Por que nós deixamos que elas chegassem? Quem desviou? Da onde elas vieram? Isso é uma investigação eficiente que poderia trazer resultados. Por que há tantas armas nas ruas? É isso que nós precisamos questionar. Como é que essas armas chegam ilegalmente na mão dos bandidos? É isso que nós precisamos questionar. Não adianta estar com 400 policiais na casa das pessoas. Na semana que vem nós vamos estar aqui discutindo isso de novo. A gente vai voltar a esse tema, mas eu vou ouvir agora a opinião do doutor Alessandro Visacro, porque nós temos um fato, isso tem sido mencionado, e é importante considerar o que está sendo discutido nas redes sociais, porque elas fazem parte da nossa realidade hoje, o mundo contemporâneo, em que está se lembrando justamente aquela decisão do ministro Fachin, que durante a pandemia, em 2020, proibiu as polícias de fazer operações nos morros do Rio de Janeiro. Doutor Alessandro, como se faz, então, este policiamento no momento? Por quê? Em que pese o fato de onde vieram essas armas, o que a gente sabe é que elas estão lá. E como é que se tira essas armas? Uma coisa é tentar evitar o abastecimento de novas armas. A outra coisa é retirar essas armas que já estão nos morros em mãos do tráfico. Como é que se combate, então, esta violência no Rio de Janeiro e esta situação em específico? Eu volto à minha fala original. O que nós estamos falando é de um fenômeno de violência para o qual nós não temos modelos que os traduzam. Então, tentando contextualizar, por exemplo, no campo do direito. Existe hoje um gap jurídico, um vácuo legal entre o direito interno, o direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, e o direito internacional dos direitos humanos. Isso é um fenômeno global.
Então, esse tipo de operação que ela acontece, é difícil sem enquadramento dentro do direito interno, porque é uma manifestação de violência para a qual nós não dispomos de estrutura conceitual. Então, nem a doutrina jurídica, nem a doutrina policial, a questão não é que é uma operação policial, não é uma questão de repressão a atividades ilícitas. Na verdade, essa violência recorrente dessas operações, elas resultam da defesa da territorialidade de espaços segregados que são territorializados por atores armados não estatais. Mesmo que se identifique, essa criminalidade de alta intensidade, ela é conectada ela é vinculada a redes de ilícitos transnacionais. Então, é um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente tentar enquadrar sob a perspectiva de uma filosofia de policiamento, porque nós não estamos falando de uma questão de segurança pública tão somente. Nós não estamos falando também de uma questão de segurança nacional em estrito senso, porque esse modelo que nós dispomos é um modelo que surgiu em meados do século XVII e já se mostra completamente anacrônico. Então, nós não dispomos das ferramentas conceituais para poder enquadrar isso. O fato é que a defesa dessa territorialidade por atores armados não estatais, ela vai continuar resultando em dezenas de mortes, seja contra as forças de segurança do Estado, independente da abordagem que as forças de segurança adotam, ou entre esses atores armados não estatais. Esse é que é o problema. Nós não estamos falando de segurança pública. Nós estamos falando de um problema de segurança sistêmico multidimensional. É lícita a preocupação do Dr. José Carlos, eu compartilho com esse questionamento, a questão do tráfico internacional de drogas nessa convergência e hibridização de redes de ilícitos transnacionais. Mas o tráfico internacional de drogas, de armas, o mercado negro de armas que abastece esses atores armados não estatais, com os quais eles promovem a defesa dessa territorialidade, é uma peça desse mosaico, é uma peça desse quebra-cabeça. Então, eu acho que a gente precisa adotar uma perspectiva sistêmica, multidimensional, muito mais abrangente do que estritamente nós tentarmos focar naquele conceito de segurança pública que nós temos, nas limitações da doutrina, seja qualquer que seja a doutrina policial ou a doutrina jurídica, por exemplo. Tá, mas antes de ouvir o doutor José Carlos, só para deixar claro, eu tenho um problema. Em algum momento o Estado, a força pública precisa agir. Ela, obviamente, se tomou a decisão de subir o morro neste dia, hoje, desde madrugada, foi uma decisão tomada, obviamente, estratégica nesses últimos dias e chegou-se a essa conclusão, é porque chegou no limite em que teria de ser feita alguma coisa. O senhor concorda com essa operação, independentemente dos conceitos, da doutrina, da questão legal, é a maneira que se tem para fazer nesse momento, é colocar os policiais lá num número muito grande, foram centenas que subiram o morro, com todo o aparato possível de treinamento, mais de 400, essa é a maneira que se poderia atuar nesse instante? Doutor Alessandro, por favor. No nível das forças de segurança pública estaduais, sim, elas não têm muito o que fazer. E o volume de tropa, quanto mais tropas eles colocam, menor é a propensão ao confronto. Então, quanto maior o volume de força que se coloca em uma determinada operação, a propensão ao confronto é inversamente proporcional. Então, em termos de segurança, das forças de segurança pública estaduais, elas têm muito poucas alternativas que não seja efetivamente buscar desconstruir essa territorialidade que acontece nesses espaços urbanos segregados. Tá, doutor José Carlos, eu volto ao senhor, porque não dá para ignorar que nós temos um confronto de dois lados que estão armados. Um é a força pública, o Estado, o outro é a criminalidade, que sim, por uma série de problemas e falhas, conseguiu se armar. Seja pela decisão do ministro Fachin, que impediu a polícia de ter atuação mais severa lá, seja porque nós temos problemas nas nossas fronteiras. Bom, é uma questão a mais. Se eu olho para a questão da guerra, e isso é um confronto e tem semelhanças com uma guerra, para, obviamente, diminuir a capacidade de, digamos, manter essa frente bem armada, eu tenho todas essas outras medidas. Mas o fato é que, neste momento,
este grupo já está armado e provavelmente se armou muito durante esses últimos tempos, sobretudo diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Como fazer neste momento, doutor? Porque eu tenho uma população que está sitiada, sem nenhum direito, apenas o direito do comandante do tráfico. É simples, isso é uma realidade também. Por outro lado, eu tenho, o senhor questiona do ponto de vista legal e explicita aqui as razões, ou do ponto de vista da forma como a polícia age, que pode não ter grandes efeitos, mas a polícia agiu. Como fazer, então? Olha, Piotr, eu quero novamente agradecer a sua oportunidade e dizer para você que eu estarei sempre à disposição de vir aqui, se eu falo com contundência, é pelo debate, é pela alegria de participar desse debate, né? Eu quero aproveitar da fala do doutor Alessandro para dizer que eu concordo com ela em parte, só não concordo com a conclusão, muito embora o que o doutor Alessandro tenha dito é verdade. Existe um vácuo mesmo legislativo e é por isso que essa operação é ilegal. Quando a fala do doutor Alessandro for revisto após o programa na internet, vocês vão perceber. Ela confirma o que eu estou dizendo. Esse tipo de operação é ilegal, não existe amparo legal para isso, não se trata de uma realidade nova que não está... É ilegal, as pessoas estão nas casas delas, as pessoas moram lá, a polícia não faz isso em outros ambientes. A polícia não passa na rua com 400 homens com helicópteros na Zona Sul, ela não faz isso. Por quê? Porque é ilegal, não se invade as casas das pessoas. E para fazer uma correção, a decisão do ministro Fachin não impediu que as operações fossem feitas, ela simplesmente balizou essas operações e demandou que fossem motivadas. E isso é do ordenamento jurídico, não é a decisão do ministro Fachin. Nós precisamos entender que eu voltarei aqui aceitando o convite novamente para participar do programa, tantas e quantas vezes essas operações acontecerem. E a pergunta é, quantas mortes mais nós vamos aceitar? Eu não aceito nenhuma, né? Essas armas chegaram lá de modo ilegal, é preciso verificar por que chegaram lá, nós precisamos fazer investigação séria, há instrumentos jurídicos para isso, esse tipo de incursão não é legal, é ilegal, e nós não estamos numa guerra. Isso é segurança pública, sim, e o artigo que regula a segurança pública é o artigo 144 da Constituição, que determina que a segurança pública tenha por finalidade a incolumidade da vida e do patrimônio. Portanto, a polícia e ninguém pode matar, nem privar as pessoas da liberdade ilegalmente, nem tirar dela os seus bens, né? Essas pessoas não foram trabalhar hoje, essas crianças não foram para a escola, a efetividade da operação é baixíssima, tendente a zero, haverá outras operações, nós sabemos disso, e eu voltarei aqui para dizer a mesma coisa. Então eu quero dizer, Piotr, com todo o respeito e toda a educação, que eu discordo da premissa que foi colocada, não é uma guerra, existem outras formas de investigação, sim, e eu concordo com o doutor Alessandro quando ele diz que existe um vácuo normativo, há mesmo, e é por isso que a operação é ilegal, porque as forças públicas elas só agem de acordo com a lei, impulsionadas pela lei. Nós não estamos dando trabalhos e condições dignas para nossas polícias. O policial não deveria entrar em qualquer lugar para ser morto. O trabalho de polícia é um trabalho sério, como qualquer outro, e merece o respeito da nossa população. Portanto, eu me manifesto contrariamente à pergunta que foi colocada. Essa operação não tem amparo legal e deve cessar. Os nossos órgãos de segurança pública precisam repensar urgentemente o método de atuação. Nós estamos no século XXI, esse modelo de policiamento já deu errado e nós já sabemos disso.